aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kaique e hoje eu venho conversar com vocês sobre Death of a Unicorn, aquele filme de comédia com pitadas de terror que é bem divertido, essa que é a verdade. Ele vai abordar sobre alguns assuntos mais sérios que vai fazer a gente refletir, mas infelizmente ele acaba se perdendo um pouco. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, que assim eu entendo que vocês gostaram e trago cada vez mais conteúdos aí para vocês. Também não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso, nenhum vídeo aí sobre filmes, lançamentos e tudo mais. Se ajeitem aí na cadeira, cuidado com os unicórnios na estrada e vamos falar sobre este filme aí. Nessa história nós teremos Ridley e seu pai Elliot que viajam para a casa de Odell, que é o chefe do Elliot. Ele é um homem que já está à beira da morte, ele está com câncer em estado terminal e ele vai morrer. E ele quer que o Elliot seja essa pessoa que faça a ponte entre a empresa farmacêutica dele e também a sua família. E isso vai fazer basicamente com que o Elliot ganhe muito dinheiro e consiga dar uma condição de vida melhor para sua filha Ridley. Porém, enquanto eles estão a caminho dessa casa, eles acabam atropelando algo e quando eles vão ver o que é o místico unicórnio. Então, a partir deste ponto, coisas malucas e bizarras começam a acontecer. O filme é dirigido e roteirizado pelo Alex Sharfman, que inclusive este é o primeiro crédito de direção de um longa dele. E digamos que logo no seu longa de estreia ele já conseguiu um elenco bem estrelado, né? Nós temos a Jenna Ortega, nós temos o Paul Rudd, nós temos o Richard Grant, nós temos até a Leone e também o Will Pounder. Todos eles, claro, sob o comando desse diretor. Bom, logo no começo do filme nós descobrimos que existe algo de errado na relação entre a Ridley e seu pai Elliot, e mais pra frente nós vamos descobrir o motivo desse distanciamento entre esses dois personagens. O motivo nada mais nada menos é do que a perda da matriarca dessa família, e cada um lidou com essa perda de uma forma bem diferente. Então o Elliot acabou focando demais na sua carreira, ele focou quase que exclusivamente na sua carreira, deixando de lado essa relação mais próxima com a sua filha. Durante todo o filme nós vemos como ele se importa mais com a sua carreira do que com as coisas que a sua filha tem a dizer sobre os acontecimentos que vão acontecendo ali ao longo do filme, né? E isso dá uma raiva dele genuína. Então logo no início nós vamos ver eles atropelando esse ser místico e tendo que lidar com toda essa situação. Eles acabam levando este animal para a casa do Odell ali sem muito o que fazer, sem saber muito o que fazer em relação a eles, acabam levando para a casa dele. Isso vai acabar trazendo consequências ainda mais sérias, porque o sangue desse animal tem poderes regenerativos. E a partir de tudo isso, então, se inicia essa maior discussão do que o filme quer abordar. Porque, como eu disse para vocês, o Odell ele está muito doente, ele está com câncer em estado terminal, então ele vai morrer logo logo. E é interessante falar sobre a família do Odell, né, que ele quer que o Elliot seja a ponte entre a família e a empresa dele. Eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre a família do Odell, porque no caso nós vamos ter a Belinda, que é a esposa do Odell. Ela é aquela típica bilionária que finge se importar com os mais necessitados, mas muitas vezes nós vamos ver que o que importa pra ela mesmo é bufunfa, né? Em alguns momentos nós podemos ver ela falando que as descobertas que eles vão fazendo ao longo do filme pode ajudar a humanidade, as pessoas que precisam, mas na verdade nós sabemos bem que o que ela quer mesmo é dinheiro, né? E igual o marido dela. We don't need to perform for each other here and now, do we? Enquanto nós vamos ter também o personagem do filho, né, que é o Shepard, que é aquele típico bilionário que se acha super inteligente simplesmente por ter dinheiro. Ele não produz e nem cria nada, ele apenas detém ali o dinheiro, né, ele apenas detém o capital realmente. Mas assim, nenhuma sabedoria, de longe, nenhuma sabedoria. E eu digo isso porque muitas vezes o filme vai olhar para esse personagem de forma a fazer piadas e chacota sobre ele. Porque o filme, ele usa esse personagem para fazer piadas sobre esse estereótipo de pessoa que muitas pessoas veem como inteligente só por ter dinheiro, mas na verdade essa pessoa ela não é tão inteligente assim, entende? Sabe, essas pessoas que acabam se passando por gênios simplesmente por ter muito dinheiro. Então o filme ele vai focar nesse personagem para fazer essas piadas. Mas de fato
fato, a questão central deste filme é toda em volta dessa descoberta de como o sangue desse animal parece curar as pessoas e as doenças mais graves, como por exemplo o câncer do Odell. E é muito interessante como o filme vai lidar com isso, pois em nenhum momento essa família pensa: nossa, nós descobrimos ali uma maneira de ajudar a humanidade com essa descoberta. They're gonna hate us on the non-profit circuit. Nice knowing you cancer charities, am I right? E aqui um rápido parênteses, né? O filme ele não vai entrar tanto nesse debate se é certo ou não você ajudar a humanidade em detrimento de maltratar um animal ali como este unicórnio. Eu acho que isso é uma coisa interessante de pontuar aqui neste vídeo, porque o filme ele não vai se propor a este debate, entende? Lógico, nós como espectadores, nós vemos isso e nós repudiamos isso. Nós olhamos pra isso e falamos, talvez não seja uma coisa muito legal de se fazer, pode ser outros métodos, pode ter outros métodos e tudo mais. Mas o filme ele não vai querer ter essa discussão, não vai querer abordar tanto esse aspecto e sim mais esse aspecto da indústria farmacêutica, né? Retomando, em nenhum momento a família vai pensar em ajudar a humanidade, mas sim em como eles podem ganhar cada vez mais dinheiro com essa descoberta. E é lógico que eles não vão fazer isso de forma explícita, né? Eles não vão dizer, nós queremos dinheiro e dinheiro e dinheiro. Lógico que não, porque eles são aqueles ricaços que tentam passar por bonzinhos. Eles tentam passar essa mensagem de que estão tentando ajudar as pessoas, mas eles mesmos dizem que eles vão priorizar as pessoas da lista de Davos. You've got the devil's guest list handy. Always. Let's prioritize anyone who's had a public health care. E aí você me pergunta o que é a lista de Davos, eu também não sabia, eu fui pesquisar e eu descobri que a lista de Davos nada mais, nada menos é do que uma reunião ali com pessoas de alto poder aquisitivo ou pessoas bem poderosas ali, líderes mundiais e tudo mais. Eles dizem também que eles vão ter poucas amostras, mas vai ter muitas pessoas pagando muito dinheiro para isso. Ou seja, como tem pouca dessas amostras, eles podem vender pelo preço que eles quiserem, porque as pessoas vão comprar, sendo que assim, isso deveria ser feito de graça, entende o que eu tô dizendo? Ou não? E aí vocês que não viram o filme ainda pensam, caramba, bem legal eles debaterem esse assunto aí, bem interessante, né? É, de fato, o tema é interessante e bem legal, mas a forma como o filme faz isso não é tão boa assim. A minha percepção é que o filme em nenhum momento quer se aprofundar demais nisso, porque no final das contas ele não quer fazer um filme tão sério assim, ele queria fazer um filme de comédia com pitadas de terror e que tenha essa mensagem no fundo, mas bem no fundo mesmo. Então é por isso que eu digo que o filme é sim bem divertido, mas durante essa primeira metade ele aborda esse tema como forma de fazer piadas em cima desses personagens escrotos dessa família. Mas ele não vai em nenhum momento tentar aprofundar demais esse debate. Eu não tô dizendo que o filme deveria ou não aprofundar demais esse debate, eu só estou dizendo que ele não o faz. Mas na minha visão eu acho que poderia ser legal se eles aprofundassem, né? Mas quem sou eu também. E a segunda metade é essa parte mais divertida do filme, porque aí nós vamos entrar mais nesse aspecto do terror ali, sem perder um pouco da comédia também. Mas para falar sobre essa segunda parte do filme, eu quero entrar agora na zona de spoilers, então eu peço para vocês que não assistiram o filme ainda, vão lá assistir, depois retornem aqui para vocês verem o que eu achei do filme completamente, quando eu vou falar aqui sobre spoilers e também sobre mais detalhes da trama. Inclusive, para vocês que não sabem onde achar o filme, ele está disponível nas locadoras populares, se é que vocês me entendem. Bom, para aqueles que vão sair do vídeo agora, eu queria agradecer vocês por ficarem até aqui. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que assim eu entendo que vocês gostaram e trago cada vez mais vídeos de filmes mais diferentes ainda para vocês. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso que eu for fazendo para vocês. Não esqueçam de comentar se vão assistir o filme por conta da dica que eu dei aqui, da recomendação, o que vocês acharam do filme também, e simbora entrar na zona de spoilers para aqueles que já assistiram o filme. Vamos lá. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, enquanto pensavam em como lucrar o máximo possível e também transportavam aquele unicórnio para fora, acontece que nós descobrimos que na verdade aquele era um bebê unicórnio. Isso porque os pais dele vêm como aquele pai ali que veio buscar o filho na escola, vem buscá-lo ali, começa a eliminar geral ali, se vingando de todos. Na verdade, nós vamos ver mais pra frente que não é bem assim, não são todos. A Ridley veio desde o começo do filme tentando pesquisar mais sobre aquilo, porque a mãe dela também era uma pessoa que gostava da lenda do unicórnio ali, ela entendia um pouco, então a Ridley ela vem pesquisando, ela vem descobrindo ali através de tapeçarias que por muito tempo as pessoas tentaram
dominar os unicórnios. Mas todas elas falharam miseravelmente, tendo suas vidas tiradas por esses seres maravilhosos. Reconstructed restoration tells of a vengeful and violent beast. Porque afinal de contas, tem uma parada sobre os unicórnios que o filme ele fala um pouco no começo, na verdade ele não fala, ele mostra, só que esses personagens acabam deixando de lado, que são que os unicórnios eles são imortais, eles se regeneram. E isso é uma coisa muito interessante de se pontuar, porque você precisa ter uma suspensão de descrença gigantesca ao assistir este filme, porque logo no início nós vemos que esse unicórnio consegue se regenerar, né? Esse unicórnio que ele é atropelado no começo do filme, ele vai se regenerando ao longo do filme. E até mesmo a Ridley, que vem investigando bastante sobre isso, e que essa personagem que é pra ser mais inteligente acaba deixando isso passar. E eu acho que isso é uma forma do filme criar o seu roteiro, sabe? Porque claramente nós vimos que o unicórnio se regenera, então eu imagino que todos aqueles personagens também teriam essa possibilidade de ver isso, sabe? Mas parece que eles não têm tanta importância com isso, e o filme não quer falar muito sobre isso e blá blá. Mas enfim, começa a vingança dos unicórnios com essa família e também com essas pessoas que trabalham para essa família. E um rápido adendo aqui é pra falar do personagem do Griff, que é esse mordomo barra faz tudo, que é completamente escrotizado por essa família. E eu gosto muito mesmo desse personagem. Eu acho ele realmente bem engraçado. Ele lembra bastante o tio Chico do Família Addams, né? Porque ele é uma pessoa careca que também não tem as sobrancelhas. Eu gosto bastante desse personagem. O jeito dele é muito engraçado. Ele tem algumas reações que são muito interessantes em algumas horas, que é completamente absurda, sabe? E realmente gosto bastante desse personagem. Foi um personagem que me fez dar bastante risada. If you'll just excuse me for me, thank you. Ele consegue fugir, o que me deixou bastante feliz. Em compensação, o Odell ele morreu de uma forma bem brutal, o que é bem justo pelo que ele vem fazendo com este animal, juntamente com a sua esposa e também com o seu filho. E também um pouco do Elliot, porque ele tá ali junto com essa família, né? Não pode descartar esse cara também. Inclusive, a sua esposa também é morta de uma forma bem brutal, né? Porque tem uma parada interessante nessa parte do filme, porque o filho deles ali, o Shepard, ele cheira o pó do chifre do unicórnio. E aí ele fica malucão, ele fica inteligente. Ele pega as pesquisas que a Ridley fez e descobre uma coisa bem interessante. Então, quando a mãe dele serve ali de isca para ele explodir todo aquele lugar e matar esses unicórnios, ele não o faz. Ele deixa sua mãe morrer em vão, em detrimento de lucro, né? Em detrimento de conseguir capturar esses unicórnios e conseguir o máximo de lucro possível. E é aí que o filme volta com algo que a gente já tinha visto antes. O único jeito de capturar um desses animais, né? Um desses seres maravilhosos é com uma donzela de coração puro, representado aqui nesse filme pela Ridley. Então, os unicórnios eles não a atacam, muito pelo contrário, eles deitam no colo dela como se fossem cachorrinhos, o que é muito fofo, pô. Então o Shepard ele descobre sobre isso, ele ameaça a garota com seu arco e flecha e assim ele consegue capturar os dois unicórnios, né? Ele consegue prender as patas desses dois unicórnios. Porém, o Elliot finalmente se redime e dá uma chifrada nesse malditão. E é literalmente uma chifrada, né? Porque eles tinham arrancado o chifre do bebê unicórnio, que fez com que ele parasse de se regenerar. Porém, o Elliot ele acaba também sendo morto, porque esse malditão acaba enfiando uma flecha ali no peito dele, né? Então os dois morrem. E o Shepard ele toma ali logo uma patada ali, uma coiçada ali de um unicórnio, que é maravilhoso. Nossa, essa cena aí é um júbilo. Mas relaxa aí, o Elliot ele não passa muito tempo morto, isso porque esses dois unicórnios, mãe e pai, né, eles juntam ali os seus chifres e aí eles conseguem ressuscitar tanto o bebê unicórnio quanto o Elliot. Então o mundo está salvo, graças a Deus o bebê unicórnio está salvo e também o Elliot, né, também é o pai da menina ali que tava ajudando os unicórnios, né? Então tá show de bola. E é bem como eu disse, né, essa primeira parte desse filme, ela é mais para criar todo esse debate sobre essa indústria farmacêutica, sobre o lucro acima da vida das pessoas e da doença, usar a doença no caso como forma de lucro e tudo mais. E em muitos casos ele acaba também se tornando algo bem genérico, porque ele só quer fazer algo um pouco diferente, mas no final parece que ele quer mais é mesmo fazer a segunda parte do filme, e é sim muito divertida ali, porque tem essa vingança dos unicórnios, mas ao mesmo tempo não perde um pouco desse elemento também de comédia, mas ele tem sim esses elementos de terror como jump scares e tudo mais. Porém, eu fico com essa sensação de que esse debate sobre essa indústria
narrativa seria melhor aproveitado nesse filme, poderia ser melhor aproveitado no caso. Eu acho que seria mais interessante você usar mais tempo ali para desenvolver esse debate, para criar toda essa narrativa, todo esse debate, e aí depois você faz um pouco ali dessa parte ali de maluquice dos unicórnios e tudo mais. Mas também, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não sei de nada, né? Mas o que importa é que ainda assim é divertido ver esses dois unicórnios se vingando dessa família malditona. É sim um filme bem divertido, mas de fato, de verdade, eu queria ter visto mais sobre esse debate, sobre essa indústria farmacêutica e tudo mais. Mas então é isso, pessoal, eu quero saber o que vocês acharam do filme, então comentem aí embaixo pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também comentem o que acharam do vídeo aí, que eu vou ficar muito feliz em ler. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que assim eu trago cada vez mais vídeos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Também me sigam nas outras redes sociais, porque tem conteúdos muito legais por lá também. Sempre posto alguns cortes de vídeos longos, então é bem interessante ali para vocês ficarem acompanhando, né? Só posso agradecer a vocês que chegaram até aqui, me despeço agora, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado e até mais!